Ok, então a aula de hoje é sobre algoritmos gulosos. Algoritmos gulosos é o nosso segundo método de projeto de algoritmos. A gente viu o primeiro, que foi o quê? Divisão e conquista. Então hoje vamos para o segundo e um dos mais importantes, que é algoritmos gulosos. Beleza? A gente vai começar estudando os métodos gulosos através de um problema bastante clássico em ciência da computação, que é o problema da árvore geradora mínima. Tá? Bom, primeiro vamos definir o que seria uma árvore geradora mínima. Uma árvore geradora de um grafo é um subgrafo. Uma árvore geradora de um grafo G é um subgrafo de G, que primeiro é uma árvore. Né? Um grafo é uma árvore quando qualquer nó só tem no máximo um pai. Eu não tenho duas maneiras de chegar no nó, só tem uma maneira. Então esse grafo é uma árvore. E essa árvore contém todos os versos de G, mas não necessariamente todos os arcos de G, os arestas de G. Então vamos supor que esse aqui seja o nosso grafo G. Então, na árvore geradora de G, eu tenho todos os nós, todos os vértices de G, só que eu só tenho uma maneira de chegar nessa aresta, nesse vértice. Eu tenho uma aresta para chegar nesse vértice. Então, qual que é a ideia aqui de uma árvore geradora? Na árvore geradora, eu tenho o mínimo de arcos de arestas do grafo original, de tal maneira que eu consiga conectar todos os seus vértices. Tá certo? O exemplo que se dá, geralmente, da árvore geradora, que é mais fácil de pensar, é o seguinte: imagina que eu tenho uma região, né, uma região qualquer, e eu tenho várias cidades nessa região. Tá certo? Essas cidades seriam os vértices, ou os nós do grafo. E eu tenho várias estradas ligando essas regiões, essas cidades. Várias estradas ligando essas cidades. Então, por exemplo, isso aqui podem ser as cidades aqui, né? As bolinhas vermelhas podem ser essas cidades. E aqui eu tenho as estradas ligando essas cidades. Então, por exemplo, se eu quiser ir para essa cidade, eu posso vir por aqui, eu posso vir por aqui, eu posso vir por aqui. Tem várias maneiras de chegar nessa cidade. Mas agora o meu problema, por exemplo, é distribuir uma malha de energia elétrica por essas cidades. Tá certo? Então é claro que eu não quero desperdiçar os fios nem os postes para ligar essas cidades. Tá certo? Então, por exemplo, agora, né, por exemplo, para ligar essa cidade aqui, antes eu tinha várias maneiras, agora eu só tenho uma. Tá? Mesma coisa essa daqui. Então, o que eu tenho na árvore geradora mínima na árvore geradora, desculpa, é a maneira que eu tenho de ligar todos os nós do grafo usando o mínimo possível de arestas. Tá certo? Essa aqui é a ideia da árvore geradora mínima. Da árvore geradora. Daqui a pouco eu falo sobre a árvore geradora mínima. Por enquanto, só estou falando sobre a árvore geradora. Tudo bem? Ok. O cara me abandonou. Não? Desistiu de mim, câmera? Ai, ai, ai. Estava funcionando. Agora. Tudo bem. Beleza. Então, agora vamos definir então o que seria uma árvore geradora mínima. Então, vamos só. Vamos partir de um grafo G igual a VE, que é um grafo conexo e não dirigido. Ou seja, as arestas elas não têm direção. Tá? Pode ser esse aqui. Ó. Então, ele é conexo porque eu consigo chegar em todos os vértices. E ele é não dirigido. Pode ser esse grafo aqui. Então, seja também uma função de custo W, E em R,
né, que mapeia cada aresta dessa aqui no número real, que atribui um custo a cada aresta de G. Então, a cada aresta eu tenho um custo. O custo dessa aresta é 15, o custo dessa aresta é 10, o custo dessa aresta é 3, 14, 6. Esse custo pode ser, por exemplo, a distância entre as duas cidades. Mas pode ser, por exemplo, quanto tempo eu levo para chegar de uma cidade para outra. Por exemplo, a distância, ela pode não definir o tempo que eu levo. Por exemplo, se uma estrada ela é de barro, então para andar ali eu vou gastar mais tempo do que numa estrada asfaltada. Ou pode ser se eu tenho que pagar um pedágio, qualquer coisa que é um custo aqui, tá? Tem um valor qualquer que eu associo. Então, a árvore geradora é uma árvore que conecta todos os versos, a gente já viu aqui, e a árvore geradora mínima é a árvore geradora que minimiza essa função. O que é essa função? W de T. É o somatório, né, para todos os W, U, V, que é o custo de ir para U para V, de todos os vértices que pertencem à árvore. Ou seja, é a árvore que minimiza as maneiras de conectar aqui. Tá? Deixa eu ver se eu dou um exemplo aqui, para ficar um pouquinho menos abstrato aqui. Deixa eu pegar aqui uma... Se lascou. Deixa eu pegar aqui uma... Bora, mano. Ele se perde, né? Não, é assim. Assim, assim, assim. Vai ficar um vídeo de comédia essa aula. Foi? Não. E às vezes não vai, hein? Pronto. Resolvi aqui na mão por enquanto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Eu consigo fazer zoom? O pessoal consegue enxergar aqui nesse quadro? Vou riscar aqui e vocês me dizem se conseguem enxergar. Não, assim nem você, nem quem está na sala vai conseguir enxergar, né? Consegue enxergar aqui no quadro, pessoal de casa? Aqui? Sim. Escreve mais um pouquinho, professor, para a gente ver. Estão falando, mas eu não estou ouvindo, né? Peraí. Não estou ouvindo vocês, só um pouquinho. Aí tem que botar o óculos. Podem falar agora? Se vocês estão me enxergando? Oi, tá ouvindo? Aqui o quadro? Conseguem ver aqui o quadro? Tá um reflexo bem na onde o senhor escreveu. Aí não sei se dá para continuar escrevendo, só para a gente ver se dá para ver o resto. Tem alguém que tá dando. Tem alguém que Tá tá com o celular perto do microfone aí. Aí tá dando zumbido. Tá dando para ver sim, professor. Beleza. Então vamos pensar que esse aqui é o meu grafo. Beleza? Esse aqui é o meu grafinho. Bonitinho. Certo? E eu tenho aqui uns custos. Vamos supor que esse aqui custe 10. Esse aqui custe 5. Esse aqui custe 8. 3.
1, 4. Certo? O custo total desse cara é quanto? Custo total. 31, fizeram a conta aí? 31, certo? Esse cara é uma árvore? Não. Sim. Não é, não. Não é uma árvore, não. Olha só, tem um ciclo bem aqui, ó. Estão vendo aí? O ABC é um ciclo. Todo mundo de acordo? Pessoal aí? Sim. Sim, sim. Tá, agora, então vamos transformar esse cara numa árvore. Vamos transformar esse cara numa árvore tirando esse cara e esse cara aqui. Então, essa árvore aqui é a árvore T1. Qual é o custo de T1? 5 com 3, 8. 12, 13. Né? Certo? Agora vamos fazer uma outra árvore. Bom, primeiro, essa árvore aqui é geradora. É uma árvore geradora. Tá? Por que ela é uma árvore geradora? Ela conecta todos os vértices. E ela tem um custo que é esse aqui. Beleza? Ó, eu posso chegar... Oi? Aí o senhor tirou as arestas de maior custo, né? Foi proposital? Não, eu só tirei... Não, eu tirei qualquer uma aqui. Ah, tá. Tirei qualquer uma. Eu nem vi que era de maior custo. Só fiz tirar. Beleza. Tá bom? Beleza. Tá claro que é uma árvore? Tá claro que é uma árvore? Tá claro que é uma árvore? Beleza. Agora, vamos fazer outra árvore. A T2. A árvore T2 é essa daqui. Ó. Qual o custo dessa árvore? 18? 4, 5, 8, 18. Então, eu tenho duas árvores geradoras. Beleza? Árvore geradora. Essa aqui é uma árvore geradora também, porque conecta todo mundo. Beleza? Então, eu tenho duas árvores geradoras, T1 e T2. T1 tem um custo de 18, T1 tem um custo 13, T2 tem um custo de 18. Qual das duas tem menor custo? T1, obviamente. Será que existe uma outra árvore geradora com custo menor do que essas duas? É isso que o algoritmo vai descobrir para mim. Tá? Se eu tenho uma árvore geradora com custo menor do que essas duas aqui. Então, a gente quer um algoritmo que calcule a árvore geradora mínima. Tá? Então, se a gente olhar agora para esse grafo aqui... Esse cara parou de me seguir. Agora vai. Isso. Muito bem. Então, agora, dado esse grafo aqui, que não é tão óbvio quanto aquele, que a gente mostrou ali no cantinho, eu quero calcular a árvore geradora mínima desse cara aqui. Dá para ver que tem um número muito grande de possíveis árvores geradoras aqui? Tá? Mas eu quero aquela de menor custo. Então, qual que é a entrada do problema da árvore geradora mínima? O grafo. Não, o grafo. Mais o quê? Os pesos das arestas. E a saída? A árvore geradora de menor custo. Então, esse é o problema da árvore geradora mínima. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu, primeiro, o que é uma árvore geradora? E todo mundo entendeu o que é uma árvore geradora mínima? Alguma dúvida nesse ponto? Tá bom. O problema da árvore geradora mínima, ele se aplica a situações onde eu tenho um grafo conexo, ou seja, todas as arestas estão ligadas, não dirigido e ponderado, ou seja, com custo nas arestas. Tá bom? Oi? Como?
Não dirigido é as arestas não têm direção. Esse nosso grafo aqui ele é não dirigido, esse outro grafo aqui seria dirigido. Onde as arestas têm direção. Por que não é uma árvore? Nesse aqui? Esse aqui não é uma árvore. Porque numa árvore, cada nó só tem um pai. Esse aqui tem 3 pais, por exemplo. Só tem uma maneira de chegar. Tá? Isso é bom dar uma estudadinha depois na teoria de grafos. Tá bom? Para entender direitinho. Porque agora a gente vai começar a ver um monte de problemas de grafos. Então, o que é o gráfico, o que é uma árvore? Tá bom? Caiu alguém aí? Todo mundo vivo? E bem? Sim, senhor. Então tá bom. Legal. Será que eu subo um pouquinho mais a haste dessa câmera, gente? Pode ser, né? Acho que vai ficar melhor, né? Vamos tentar aqui. Ah, já está no máximo. Não. O Cássio se perdeu. Melhorou aí? Ou tá a mesma coisa? Ou piorou? Acho que tá bom. Só que ele não está mais percurando. Agora. Então vamos lá. Legal. Então já sabemos qual é o problema da árvore geradora mínima. Agora a gente vai tentar estudar algoritmos que resolvem o problema da árvore geradora mínima. Tá legal? E esses algoritmos vão usar o método guloso. Bom, aqui, só para fazer uma gracinha aqui, ó, isso aqui seria um grafo e uma árvore geradora mínima para um grafo que eu tenho 250 vértices e 1.273 arestas. Aplicações, projeto de rede de transmissão, energia elétrica, fibra ótica, etc., projeto de ferrovias, rodovias, isso que está nos livros clássicos. Mas o problema de árvore geradora mínima aparece em um monte de lugares, só que não está escrito assim, eu sou o problema da árvore geradora mínima. Você tem que olhar e entender que o problema é esse. Tá bom? Beleza. Bom, a primeira coisa importante para a aplicação do método guloso é uma propriedade que os problemas que são passíveis da aplicação dos algoritmos gulosos é uma propriedade chamada propriedade da subestrutura ótima. Tá bom? Vamos entender isso aqui. É um pouquinho chatinho de entender, mas vocês vão tirar de letra. Então, o que é a subestrutura ótima? Suponha que eu tenho, nesse caso aqui, uma árvore geradora mínima T. Tá? Isso aqui é a árvore geradora mínima. Tudo isso aqui, tá? Tudo bem? Bom, se eu remover algum arco, um arco qualquer, por exemplo, esse arco aqui, tá certo? Ela deixa de ser uma árvore e passa a ser uma floresta. Ou seja, 2 árvores. Um conjunto de árvores é uma floresta. Tudo bem? Bom, então removendo algum arco V, por exemplo, esse arco aqui, eu vou particionar T em T1 e T2. Tá bom? Como WT, ou seja, o custo da árvore T é o custo dessa aresta aqui, mais o custo de T1, mais o custo de T2, né, o custo de T é o custo dessa árvore, mais o custo dessa árvore, mais o custo dessa aresta. Todo mundo concorda? Então, T1 é uma árvore geradora mínima de um grafo, V1 é 1, e T2 é uma árvore geradora mínima de um grafo, V2 é 2, que não inclui essa aresta. Tá certo? Ou seja, no exemplo aqui da árvore geradora, a
a solução ótima para um problema é composta de subsoluções ótimas para subproblemas desse problema. Ou seja, a árvore geradora mínima para o gráfico inclui todos esses vértices, é composta por duas árvores geradoras mínimas. Aqui inclui esse subconjunto dos vértices e aqui inclui o subconjunto dos vértices mais essa aresta que conecta as duas. Tá? Vamos ver aqui mais detalhes. Bom, peraí, antes disso. Por enquanto, entender isso aqui? Isso deve acontecer, uma coisa importante, isso deve acontecer para qualquer aresta. Para qualquer aresta. Tá certo? Nesse caso aqui, eu tirei essa, mas poderia ser qualquer uma outra aresta. Eu boto a mão aqui e o cara acha que eu estou falando com ele. Não estou falando contigo, rapaz. Ó, já desmontei o negócio. Não posso ficar botando mais a mão, tem que ficar só aqui embaixo. Então, isso é para... Esse lado pode, né? Isso é para acontecer para qualquer aresta. Tá legal? Para qualquer aresta. Não pode ser... independente da aresta. Então, essa propriedade da subestrutura ótima, ela deve poder ser aplicada ao problema de entrada se eu vou aplicar o método guloso para resolver esse problema. Por que chama de método guloso? Vamos chegar lá agora, acho. Propriedade, escolha gulosa. Escolhas localmente ótimas ou gulosas, também chamadas de greedy, levam a uma solução global ótima. Teorema, seja G igual a VE e seja S um subconjunto de V. O que é V aqui, hein, gente? Não. O grafo é G. Tá? Um grafo é um conjunto de arestas ou vértices. Desculpa, conjunto de vértices ou nós e um conjunto de arestas. Tá? A gente sempre vai definir um grafo assim. Tá? E claro que essas arestas ligam esses nós, esses vértices. Então, seja G igual a VE e seja S um subconjunto de V. Seja o V a aresta de menor custo em G, que conecta S a V menos S. Então, o que eu estou dizendo aqui? O V é a aresta de menor custo em G, no gráfico, que conecta S, aquele subconjunto, ao conjunto das outras arestas, que é V menos S. Dá para ver que V menos S é o conjunto das outras arestas? Então, o V pertence a alguma árvore geradora mínima de V. O que ele está dizendo aqui em outras palavras? Que se eu sempre escolher a menor aresta, essa aresta ela sempre vai pertencer a alguma árvore geradora mínima de V. Por que eu estou falando alguma árvore geradora mínima? Hã? Porque pode ter várias. Exemplinho simples. Imagina que todos os vértices todos os custos do grafo são 1. Então eu vou ter um monte de árvore geradora com o mesmo custo. Mas pode acontecer, mesmo nesse caso, pode acontecer de eu ter várias árvores geradoras que têm o mesmo custo e é mínimo mesmo assim. Tudo bem? Por isso que ele fala alguma aqui, tá? Beleza? Então essa propriedade aqui é muito importante porque ela me permite fazer escolhas na hora que o algoritmo está sendo executado que parecem ótimas, são, nesse caso, mínimas, e levam a solução ótima, já que eu quero uma árvore geradora mínima. Tá? Então, essa propriedade chama-se propriedade das escolhas localmente ótimas, ou gulosas. E é guloso justamente por isso, porque eu não sei o futuro, mas se eu estou dizendo, se eu pegar sempre o mínimo possível, eu vou chegar na solução mínima. Tá? Eu vou indo para o algoritmo, depois eu volto aqui para a gente revisar essas propriedades. Tá? Só para ver se fica mais claro. O que eu estou dizendo é o seguinte, então. Conjunto de todos os vértices, S, aquele subconjunto, V menos S.
Se eu escolher uma aresta de custo mais baixo, o V, essa aresta de custo mais baixo possível, a menor possível, ela vai ser a de custo mínimo. Ela vai me levar à árvore geradora mínima. Bom, aqui tem uma provazinha. Tranquilo, não se assustem. Provazinha tranquila, tá? Calma, calma. Todo mundo respirar muito, respirar fundo. Vamos lá. Vamos lá. Suponha que o vértice UV que eu escolhi, ele não pertence à árvore geradora mínima, a T. Tá certo? Vamos partir dessa hipótese. Mesmo assim, o V deve estar em T, em algum momento, e deve haver um caminho. Então, vamos lá. Mesmo que a aresta UV não esteja na árvore geradora mínima, os seus vértices devem estar. Por que eles devem estar? Exatamente. Todos os vértices têm que estar na árvore geradora mínima. Então, em particular, esses dois. E deve ter em T, né, deve haver um caminho de U até V em T. Por que tem que ter um caminho de U até V em T? Porque o grafo é conexo e na árvore eu tenho que ter um jeito de chegar no vértice do outro. Tudo bem? Primeiro aqui. Seja qualquer aresta XY nesse caminho. Qualquer uma. Que cruza de S para V menos S. Tá? Lembra, S é aquele pedaço que eu tenho e eu separei. Então, pegar qualquer uma XY que esteja entre S e V menos S. Qualquer uma, tá? Beleza. Como o V tem o menor custo, essa era a nossa hipótese, né? Então, WV é menor do que WXY. Menor ou igual, né? Já que ela é de menor custo. Bom, assim, a árvore que inclui XY não pode ter o custo menor do que a árvore que inclui o V. Portanto, ela não é mínima. Então, qualquer escolha que eu faço que não seja a mínima, não vai me levar à árvore mínima, é isso que eu estou dizendo aqui. Ou seja, se eu escolher a mínima, eu estou escolhendo a melhor maneira possível de ligar U e V, que devem estar no grafo. Tá? Portanto, a escolha mínima me leva à árvore mínima. O negócio travou aqui. Ele para, né? Ele é meio assim, né? Ah, não, isso aqui é para o zoom, peraí. Assim é para travar. Tudo bem, pessoal? Posso seguir aqui? Galera aí do Meet, posso seguir aqui? Pode. Beleza. Pode. Muito bem. Então, olha só. Está aqui um algoritmo genérico para a árvore geradora mínima. Vamos ver esse algoritmo, como é que ele funciona. Bom, a entrada, então, desse algoritmo genérico AGM é o quê? O grafo, né? E os pesos. Certo? E a saída é a árvore geradora. Tá? Então, vamos lá. Então, A recebe zero, recebe conjunto vazio. A ideia é que esse A aqui vai ter os arcos da árvore geradora mínima. Por que eu só preciso colocar os arcos? Porque as arestas os vértices vão estar todos lá. Né? Já falamos isso. Muito bem. Então, olha só. Enquanto A não formar um AGM, encontre um arco UV seguro para A. A recebe A união esse arco que eu escolhi.
e vou retornar. Tá? Não falou nada aqui, né? Só falou aqui que encontre um arco seguro. O que diabo é um arco seguro? Bom, um arco seguro, ele tem duas propriedades. Ele forma uma árvore e inclui os arcos mínimos. No fundo, é o que a gente já falou. Então, olha só. Eu tenho que verificar se esse arco que eu estou incluindo, ele não vai tornar essa árvore um grafo. Ou seja, ele tem que tornar essa árvore uma árvore, não um grafo. Primeira coisa, primeiro critério. Segundo, ele tem que ser mínimo. Tá bom? Então, seguro é nesse sentido. Tá legal? A gente está chegando devagarinho no algoritmo, tá bom? Vou tentar mais uma vez aqui, vamos lá. Agora. Paguei 2.000 nessa câmera, tem que funcionar, pelo amor de Deus. Pronto. Vamos agora uma versão menos abstrata, tá? Menos abstrata. Enquanto A não for uma árvore geradora, faça um corte S, V menos S, em G, que respeita A. Ou seja, eu tenho que cortar entre uns caras que eu já processei e os outros que eu não processei. S, V menos S. Se o V é a aresta mínima entre S e V, seja o V a aresta mínima entre S e V, A recebe A união V. Aqui ele garante que ele é uma árvore e aqui ele pega o mínimo. Tá legal? Do corte. Tá. Olha só. Eu tenho que cortar, eu tenho que escolher o vértice de tal maneira que ele respeita a árvore A. Ou seja, ele garante que o que eu estou montando aqui em S, no final das contas, será uma árvore. De alguma maneira eu tenho que testar isso. Já vamos ver como é que a gente vai testar. Tá? Vocês lembram dos dois critérios do seguro? Forma uma árvore e inclui pesos arcos mínimos. Isso aqui quer dizer, eu tenho que particionar os vértices que eu estou processando, eu tenho que criar o S que eu estou processando, de tal maneira que eu vou ter uma árvore. E aqui eu escolho o mínimo. Tá bom? Vamos já dar mais um passo aqui para a gente melhorar isso aqui. Tá legal? Vamos lá. Gosto de vocês porque vocês têm paciência comigo. Legal. O algoritmo que a gente vai ver agora, o algoritmo de verdade, ele tem até um nomezinho, chama algoritmo de Prim. Prim é o sobrenome do cara que inventou esse algoritmo. Quando me pergunta o primeiro nome que eu não lembro. Acho que eu nunca nem soube. Paulo Prim, será que é? Então, o algoritmo de Prim é um algoritmo baseado em vértices. Ele constrói uma árvore T com um vértice de cada vez. Ou seja, ele sempre vai escolher um vértice. Tá? Utiliza um conjunto de vértices que corresponde à porção de T que já foi computada. Rotula os vértices que estão fora desse conjunto com que de V tem o arco de menor custo que conecta V a um vértice do conjunto, ou que de V é infinito, se não existe tal arco, que é onde ele está desconectado ainda. Vamos ver ele aqui em ação. Eu acho que eu vou mostrar primeiro a animaçãozinha, depois eu volto aqui no algoritmo, acho que é melhor. Pronto, vamos ver aqui como é que ele funciona, depois a gente vê o algoritmo, eu mostro o código do algoritmo. Então vamos lá. Isso aqui é a nossa entrada. Nossa entrada tem um grafo, não é isso? E tem os custos das arestas que compõem esse grafo. Isso aí é a nossa entrada. Então a gente está começando ali pelo vértice A. Tá legal? Bom, o que eu vou fazer agora, aqui pelo algoritmo? Aqui, ó. Então, eu vou carregar em Q os vértices que formarão a árvore T. Tá? Então, em princípio, Q recebe V de G. Para cada U pertencente a Q, ou seja, para cada vértice, o Q de V inicialmente é infinito. O Q de R, que é onde eu estou partindo, recebe 0. Né?
porque eu não tenho custo para chegar lá. E o PDR é new porque ele não tem pai ainda. Ele não vai ser conectado com ninguém, ele é o começo. Aí ele vai fazer assim o seguinte, olha, enquanto esse Q for vazio, ele vai fazer o extrai mínimo de Q. Ou seja, eu vou extrair de Q, né, o vértice que tem o menor que. Tá legal? Por isso que começa pelo R. Menor que é 0. Aí, para cada vértice V adjacente a esse U, que é o mínimo, eu vou fazer o seguinte. Se V pertence a Q e WV menor do que Q de V, então, Pi de V recebe U, ou seja, eu vou conectar o U com o V e vou atualizar o Q de V. Vamos ver lá funcionando. Já lá. Ó, então começou aqui, o Q desse cara, nesse comecinho, é 0. Certo? Então, vou escolher o cara que está conectado a ele. Quais são os adjacentes a A? B e H. Certo? Então, o cara que está conectado a B com menor custo é... A com menor custo é o B. Certo? Então, agora eu sei que eu consigo chegar a B com custo 4. Beleza? Bom, agora, B tem dois adjacentes. Quais? H e C. Qual que tem menor custo? O C. Qual é o próximo que eu vou pegar? O C, né? De C, adjacentes ao C. I. I, qual é o próximo? G. Não, pera lá, calma. Por quê? Por que não? Olha só, eu tenho um aqui que tem um custo menor, né? Ó, essa galera toda aqui se liga a esse cara aqui com custo 4. Olha, 7, 6, 4, 7. Tá? Próximo. G. G. Agora sim. Não, aqui, ó. É o G por 2, por aqui, ó. Tá? Professor? Oi. Professor, não entendi porque foi do I pro... em vez do I não foi pro G, voltou pro C, pro F. Peraí, calma. Me fala aí. Tá falando desse aqui ou do anterior? Desse aí. Desse aqui. Tá legal, olha só. Uhum. Vamos lá. A minha árvore até agora ó, tem que vértices? Até agora. Tira o celular de perto do computador, menino. A, B, C e o F? Ó. A, B, C, I e F. Certo? Ok? Qual é a aresta que liga essa árvore, esses vértices, a todos os outros vértices que têm o menor custo? Mas do C, Essa ele aresta. verificou que o I tinha menor custo. Aí do I, ele não teria que verificar entre o H e o G? Não. Anterior, não é aqui. Tá, vamos no anterior. Aqui, tá legal. Olha só. Até agora, nesse ponto aqui, no último grafo, aqui no quarto grafo aqui do slide, a minha árvore é formada por que vértices? A, B, C e I, certo? Certo? Isso. Então, esse conjunto aqui, A, B, C e I, ligado dessa maneira, é a minha árvore até o momento. É o meu S. Lembram lá? Meu S? E o S menos V é H, G... Os que estão fora de S, H, G, F, C e D. Certo? Escolha gulosa. Eu vou escolher a aresta de menor custo que conecta os dois conjuntos. Certo? Será... Essa aqui não conecta os dois conjuntos.
Então não pode ser essa. Tira esse telefone aí, menina. Besourão. Não é essa. É essa daqui, né? Todo mundo concorda que é a 4? A 4? Sim. Do I para o H, I para H é 7. Né? É 7. A que conecta esses nós pretos com os nós brancos, de menor custo, é essa daqui. Mas é um 7. Prometo que é 7. Tudo Professor? bem? Oi. O senhor disse que tem uma aresta que não liga os dois subconjuntos. Essa Só que aqui, não deu, por exemplo. não deu para ver daqui. Ah, tá, o HG. Tá. HG, é. Tá bom. Parou de mexer o negócio? Espera aí. Não, tá mexendo. É que estava Ah, é meio porque longe aqui. eu tenho que Mas ficar eu aqui, entendi. pronto. Mas eu É o entendi. HG. Obrigado. Vocês têm que me ajudar aí, pessoal, se tá funcionando aqui o meu investimento caríssimo, viu? Se não tiver, vocês têm que me dizer para eu corrigir, porque eu tô achando que eu tô abafando. Se eu não tiver, vocês têm que me falar. Beleza? Professor, Beleza. pode dar um pouco mais de zoom? Posso dar um pouco mais de zoom. E agora? Deu zoom? Agora sim, foi. Agora, garoto. Não. Porque lembra, como a gente estava vendo lá aquela introduçãozinha? Eu quero ter as arestas de menor custo na minha árvore. Então, a cada momento, eu olho a minha árvore, né? Vejo quem tem áreas de menor custo e faço a conexão. Tá legal? Pensou que era o nó corrente. Não. Na realidade, eu estou construindo desde o primeiro. Quando a árvore começa, eu só tenho um nó, que é esse. Né? Que é onde eu começo. Então, a minha árvore, nesse momento, ela só tem um vértice. Então, meu S é esse cara, é o pretinho, e todos os outros são o S menos V. Daí, qual é a menor aresta que liga essa a S menos V? Nesse caso aqui, é essa. Aí eu avanço e faço a mesma pergunta a cada passo. Ficou mais claro? Tá. Então, aqui é a mesma coisa que aconteceu. Vou escolher esse daqui, porque se eu pegar a minha árvore até o momento, né, minha árvore geradora até o momento, e comparar com os que estão fora, esse é o arco de menor custo que liga eles. Não, na realidade é o contrário. Não é separar, é unir, né? Eu tenho que testar qual que é a aresta de menor custo que me conecta com as outras coisas. E essa é a escolha gulosa. Não, você não está no I, você incluiu o I, você tem essa árvore. Sim. Uhum. A gente volta para o algoritmo para ver como é que funciona lá. Vamos ver a ideia, aí depois a gente volta para o algoritmo para ver como é que isso é feito lá no algoritmo. Pode ser? Só para a gente... Fica mais claro, acho que vai ficar claro quando eu mostrar o algoritmo. Tudo bem? Beleza. F, né? Agora está claro por que foi o F que foi escolhido, né? Legal. Próximo. FG, né? FG. Próximo. GH, né? Porque não basta dizer H, certo? Não basta dizer H. É GH, né? GH próximo. Ó, é essa. Custo 10. 14,7. CD. Vocês querem um zoom para vocês também? Eu posso... IG. IG já está.
Não está ligado, mas os dois vértices já estão no grafo. Se eu incluir de novo, não vai ser uma árvore, vai ser um grafo. Por isso que eu não incluo. Você lembra? É aquela conversa. Como é que eu ligo os que estão dentro com os que estão fora com menor custo? Próxima escolha. DE. Né? DE. E acabou. Por que você que acabou? Porque eu não tenho mais ninguém para processar lá. Tá? Bom, agora vamos ver o algoritmo. Bom, primeira coisa, antes disso, antes de ver o algoritmo, deixa eu tentar dar uma ideia aqui. Ó, a gente, a cada passo, né, escolheu o vértice que se liga aos demais vértices da árvore com menor custo. A gente consistentemente sempre fez isso, certo? Então, essa escolha é chamada gulosa. Tá? Porque eu escolho sempre o menor. Poderia ser sempre maior se o problema fosse de maximizar. Mas, nesse caso, o problema é de minimizar. Minimizar o quê? O custo da árvore final. Tá? Então, as escolhas mínimas me levarão ao custo mínimo. Então, todos os algoritmos gulosos que acham solução ótima, eles vão ter essa mesma característica. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Eu só posso fazer isso porque eu demonstrei antes que eu tenho nesse problema a propriedade da subestrutura ótima. Ou seja, a solução ótima para o problema, que é de achar a árvore geradora mínima, ela inclui soluções ótimas para subproblemas. Então, em que sentido? Em cada ponto desse aqui, eu tinha a subestrutura, a árvore geradora mínima para esses vértices. Tá certo? E ao incluir a menor aresta, eu levava a mínima que inclui aquele vértice adicional. Tá legal? Então, se o meu problema tiver essa propriedade, eu sempre posso aplicar um algoritmo guloso que eu vou chegar à solução. Tá? Por exemplo, existem problemas que até parecem que têm essa propriedade, mas não tem. Caixeiro viajante, já mostrei para vocês. Se eu sempre escolher a aresta de menor custo, eu não vou ter no resultado a menor viagem. Essa propriedade não se aplica, por exemplo, ao caixeiro viajante, mas se aplica à árvore geradora mínima. Vai se aplicar também ao problema dos caminhos mínimos, que a gente vai ver logo depois, nas próximas aulas. Não é hoje, não. Hoje a gente já vai experimentando câmera, já fizemos um monte de... Rapaz, eu boto a mão aqui, o cara acha que eu tô... Não estou mexendo contigo, mano. Posso nem fazer assim. Ó, tá vendo? Ó, já desarmou. Que porcaria. Eu tenho que amarrar o braço agora. Não é, rapaz? Que coisa. Nossa, vocês vão rir demais assistindo esse vídeo, né? Eu vou ter que fazer uma edição. Muito bem. Vamos ver agora como é que funciona no algoritmo? Tá, vamos ver se a gente consegue entender aqui como é que funciona. Legal. Bom. Então, esse key de U, né? Essa key de U, ele é o custo conhecido para chegar no vértice U até aquele momento. Tá? Ou seja, quem que é o cara, sempre me diz qual que é o custo que eu tenho para chegar naquele vértice, até o momento. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O Q, ele tem os vértices que vão formar a árvore. Eu vou incluindo esses caras aqui no vértice. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, Q de V, ou seja, em princípio, eu coloco em Q todos os vértices do grafo. Tá legal? Todos os vértices do grafo. Faço para cada vértice U desse Q o key de U infinito. Faço o key de R receber 0. O key de R é o primeiro. No nosso exemplo lá é o A, o vértice A. E tiro
e faço P de R new, quer dizer, eu vou ligar esse cara, o vértice que vai ser ligado com ele é nenhum, porque ele é o primeiro vértice. Tá? Bom, aí eu faço, enquanto Q é diferente de infinito, faça. U recebe extrai mínimo de Q. No princípio, quem é o extrai mínimo de Q? Quem é o mínimo? É o cara que tem o Q de R0. Certo? Q de U0. Que no nosso caso lá é o A. Tudo bem? Aí, olha só. Para cada vértice adjacente a U, faça. Se V pertencente a Q, se o adjacente está em Q, ou seja, se ele ainda não foi processado. Tá? E W de UV é menor do que Q de V, o que é o W de UV? É o custo de chegar no cara que era mínimo, certo? Até o seu adjacente. Certo? Se ele for menor do que o Q de V, então, o que eu vou fazer? O Q de V, nesse caso, para o primeiro vértice, ele vai ser infinito. Tá? Para o primeiro adjacente. Ele é 0 para o primeiro vértice e infinito para o segundo. Por que ele é infinito? Hã? Porque eu fiz infinito aqui, para todos. Cadê? Aqui, ó. Né? Certo? Então, para aquele primeiro vértice, certo? Ele será infinito. Então, eu vou fazer π de V recebe U, ou seja, o pai desse vértice adjacente vai receber U, eu vou ligar esses dois caras. Tudo bem? E Q de V recebe WUV. Ou seja, o custo para chegar em V é o custo da aresta UV. Que naquele nosso caso lá, no primeiro exemplo, é o B e o custo é 4. Certo? Beleza. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de falar. O extrai mínimo, ele retira o vértice de Q. Então, eu vou tirar o A, tá? Tudo bem? Ele pega o mínimo e tira de lá. Beleza? Tá. Então, eu terminei de processar os adjuntos de U, certo? Os adjacentes de U. Extrai mínimo de quê? Quem vai ser agora? O B. Será que a gente vai fazendo aqui? Bora fazer. Se bem que. Vamos fazendo aqui, vamos fazendo aqui. Vamos copiar o negócio aqui, a gente vai fazendo aqui. Acho que é melhor. Vocês me ajudem aqui. Será que a galera vai seguir? Eu vou botar bem aqui. Vamos seguindo aqui. Se tivesse um apagador aqui, então, hein? Se eu acho um apagador. Não me abandone. Alguém tem um papel? Qualquer papel. Qualquer papel. Qualquer papel. Qualquer papel. Já, joga para mim, Andrés, por favor. Valeu, obrigado. Vou fazer esse grafito aqui. A, B, C, D, E aqui, né? F embaixo. O G está aqui. H. E I está no meio, né? Eu tenho BH 8, 4, 11, 7, 6, 1, 2, 8, 7, 9, 10, 14,
2 e 4. Muito bem. Agora vamos para o algoritmo, né? Bem. Então, estou começando aqui pelo A, né? Beleza? Adjacente, B e H. Certo? Para cada V pertencente aos adjacentes de U, eu vou fazer aqui, vamos botar assim, ó, infinito, 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 infinito. Tá? Oi? Não, que de U recebe infinito. Aqui, o algoritmo está mandando eu fazer. Só fiz o que ele mandou fazer. Tá? E para o primeiro vai ser 0. Tranquilo? Só fiz isso. Oi? O R é o A aqui no caso. Tá bom? Tudo bem. Extrai mínimo, que é esse cara aqui. Beleza? Tranquilo até agora? Para cada V adjacente a U, eu vou verificar se o V pertencente a Q, esses caras pertencem a Q, ainda não passei por eles, nem esse, nem esse. E WV é menor do que Q de V. Certo? WV, quanto é aqui? E o Q de V é infinito. Então, eu vou substituir esse cara. Certo? Professor, pode aproximar um pouco mais? Na hora, mano. Foi? Não. Não. Não? E agora? Foi? Bom, né, o negócio? Coisa bacana, né? Essa tecnologia. Pô. Legal. Muito bem. Ok. Então aqui é 4. Né? Bom, mas tem outra adjacente, né? Qual que é? O H. Ao A? Não. Adjacente ao A, só B e H. Certo? Então, também tem que fazer para esse. Certinho? Porque são para todos os adjacentes, né? Beleza? Bom, já processei todos os adjacentes, já fiz o que eu tinha que fazer. Certo? Agora, volto lá para o extrai mínimo. Quem é o mínimo agora? É o cara com o mínimo key, né? Quem que é agora? O B. Agora eu vou pegar os adjacentes a ele. C com 8. Infinito com 8. Certo? Atualizo. Agora, H, 11 com 8. É para atualizar? Não. Né? Esse aqui é maior agora. Então não atualizo. Tudo bem? Processei, tem mais algum adjacente? O outro é o A, né? Mas o A, ele cai aqui, ó. V pertencente a quê? Não, né? Então eu não vou processar o A. Né? Dos 3 adjacentes. O A cai aqui e eu vou processar os outros 2. Beleza.
Quem é o mínimo agora? 8. Podia ser esse aqui. Podia ser esse aqui. Mas só para seguir o exemplo, eu vou pegar esse aqui. Se seguisse aqui ia dar errado? Ia me dar outra árvore geradora, provavelmente. Mas com o mesmo custo. Depois vocês podem fazer. Tá? Para cá que eu vou, né? Agora eu vou pegar todos os adjacentes. 2, 7 e 4. 4. Processei todos os adjacentes? Sim. Então, agora eu vou pegar o outro menor. Que é quem? Posso pegar o I, né? O C já foi. É o I, né? Seria não. Não é o I. Adjacente. Esse cara já tá? Não entra, né? 6, 7. Né? Falta algum? Não. Próximo. F. Né, ó. 6, 4, infinito, 7, 7. Não é o F. Viu agora? Agora viu, né? F. Adjacente. 10. Não muda, né? 14. Não muda. Não, muda, né? 2. Já passou. Próximo. Acho que é o G, né? É o G. Já foi. 1. Próximo. É o H? 7. Vamos pegar o D. É 7 também. Pessoal, não tem que atualizar esse H para 1, não? Tá. Para 1. Tem razão. Isso. 1. Isso aí. Agora é ele. Se a gente fez tudo direitinho, tá igual do exemplo, mas eu não lembro mais, não. É... 11. Não, já passou. Agora. Agora é o D, né? É o D. D. Já passou. 9. Já passou. Aí o E. Agora, era enquanto que, diferente de vazio, né? A gente já tirou todo mundo de que, tá vazio. Acabou a brincadeira. Tá bom? Melhorou agora? Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Tem que ser devagarinho, porque ele fica meio... Fica mais fácil assim, perto, ou vocês querem que eu afaste mais aqui a câmera? Vou afastar um pouquinho. Beleza. Muito bem. Já vimos o algoritmo? O que falta agora? Complexidade. Muito bem, já estão sabendo para onde nós vamos. Podia começar em qualquer um. Ou ia dar uma árvore com o mesmo custo. Ou ia dar uma árvore com o mesmo custo mínimo. Tá? Simplesmente porque a gente começou naquele. Mas deveria... Porque uma vez que ele é não dirigido, eu só vou ligar todo mundo. Em algum momento eu tenho que ligar todo mundo.
Tá? E mais, aquele nosso teoreminha que a gente viu, ele diz o seguinte, a escolha gulosa tem que valer para qualquer árvore. Então, se o subconjunto começa com outro, o primeiro subconjunto começa com outro vértice, isso tinha que funcionar também. Tá bom? Boa pergunta. Obrigado. Beleza. Odd V? Por que odd V? Tem V vértices, né? Então, esse cara aqui eu vou passar todos os vértices, então é odd V. Para cada U pertencente a quê? Como eu tenho V vértices, odd V, e esses dois aqui é odd 1. Então, essa partezinha é odd V. Tudo bem? Linear em V. Legal. Extrair mínimo é odd log de V. Por que é odd log de V? Vamos deixar essa para responder depois. Tá? Vamos já responder. E aqui, essa aqui tem uma coisinha aqui interessante. Vejam comigo aqui uma coisa. Para cada V pertencente aos adjacentes de U, certo? Ó, eu vou pegar todos os adjacentes do primeiro vértice. Ou seja, eu vou pegar todas as arestas que saem do primeiro vértice. Tudo bem? Eu vou passar para o segundo vértice. Aí eu vou pegar todos os adjacentes ao segundo vértice. Ou seja, eu vou pegar todas as arestas do segundo vértice. Tudo bem? Terceiro vértice. Vou pegar todas as adjacentes ao terceiro, todas as arestas do terceiro vértice. Como eu vou passar por todos os vértices, eu vou passar por todas as arestas adjacentes a todos os vértices. E eu só vou passar uma vez. Certo? Ou seja, ao final desse para, eu terei processado todas as arestas. Por isso, a soma do número de vezes que eu vou executar esse para aqui, não a cada execução, mas ao final do algoritmo todo, será odd E. Vamos de novo? Meng, a primeira vez, suponha que a primeira vez o cara tem 3 arestas. 3 vezes adjacentes. Eu vou visitar 3 arestas. Certo? Eu vou ter que passar, ó, não é para cada adjacente? Não é para cada adjacente? Então, eu vou passar por todos. Então, da primeira vez, é 3. O segundo cara, eu vou passar por todos os seus adjacentes. Ou seja, todas as arestas, todos os adjacentes, eu vou passar por elas. Isso vai valer para todos eles, porque eu vou passar por todos os vértices. Eu carreguei todos aqui, depois eu vou passar por todos. Então, eu vou passar por todas as arestas de todos os vértices. Então, ao final, veja, não é a cada execução, a cada para, mas ao final da execução do algoritmo todo, eu vou ter que visitar todas as arestas. Por isso que isso aqui é odd E. Tá? Por enquanto, então, eu tenho o quê? Odd V mais esse enquanto aqui, né? Log de V e esse odd E. Tá? Bom, vamos lá. Bom, esse cara aí é odd 1, né? Dá para ver. E esse cara aqui também é log de V. A gente já vai ver por que é log de V. Vocês vão já encontrar um velho conhecido de vocês aqui. Um velho da semana passada. Isso aqui eu vou executar, claro, odd V vezes, né? Porque é enquanto que foi diferente de vazio. Tá? Então vamos ver isso aqui tudo, o que vai acontecer. Aqui na nossa... Então, uma fila de propriedades, FP, é uma estrutura de dados que mantém um conjunto S de elementos, cada um associado a uma chave key. Que é o que a gente vai usar para implementar aquele key, uma fila de prioridades. Uma fila de prioridade deve suportar as seguintes operações. Constrói a fila de prioridade, extrai o mínimo e atualiza. Tá? Veja que eu tenho todas essas 3 operações no meu algoritmo. Ó, eu tenho que construir a fila aqui, né? A fila aqui. Eu tenho extrair o mínimo. E tenho aqui a atualização. Né? Que eu vou ter que atualizar os pesos.
os keys. Que estrutura de dados que a gente conhece que a gente pode usar para extrair o mínimo elemento? Começa com RI e termina com IP. Lembra do RIP? Lembra do RIP? A gente viu o RIP extraindo o máximo, né? Mas é só inverter os sinais das comparações que ele vira um RIP mínimo. E se vocês lembram, o RIP mínimo era log de N, né? Nesse caso aqui, log de V. Por isso que esse cara aqui é log de V. Tá? E se implementar com o RIP. E aqui, a atualização das chaves significa que eu tenho que ripificar o RIP. Porque quando eu atualizo as chaves, ele deixa de ser um RIP. Aí o que eu faço? Eu chamo o ripificador. Né? Então, a ripificação também é log de V. Então, eu posso usar um RIP binário, para a construção é O de N, e a extração e a atualização é O de log de N. Tá? Então, no final das contas, eu vou ter tamanho de V vezes extrai mínimo, mais O de E, vezes tamanho de atualiza. Então, é log de V, log V, que é aquele loop interno, é log de V. Se eu supuser que o número de arestas no grafo é maior do que o número de vértices, o que é quase sempre verdade, se o grafo for conexo, então esse algoritmo é OE log de V. Onde é o quê? O número de arestas e o V é o número de vértices. Tá? Esses caras geralmente são dependentes uns dos outros. A gente podia ter aqui uma hipótese. Qual é o máximo? Mas não precisa a gente fazer isso aqui, não. Ou seja, esse algoritmo, ele é polilogarítmico, né? Ele tem um componente linear e um componente logarítmico. É log de V. Vocês vão ver vários algoritmos de grafo expressos dessa maneira, dependendo do número de arestas e também do número de vértices. Tá legal? Eu também, então, nesse caso aqui eu estou implementando com RIP binário. Poderia usar um array, só que nesse caso ele ficaria quadrático. E tem outro tipo de RIP, que é o RIP de Fibonacci, que a gente não viu aqui, que eu poderia ter V de log de V mais E. Mas esqueçam aqui o RIP de Fibonacci. É só para comparar aqui o array com o RIP binário, que é o que a gente usou agora. Então, o custo desse algoritmo é E log de V. Tá? Então, esse algoritmo que a gente viu é o algoritmo de Prim. Tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, olha só. O algoritmo de Prim é um algoritmo guloso. Tá? Existem outros algoritmos gulosos. Por exemplo, a gente vai ver na aula que vem o algoritmo de Kruskal, que é outro algoritmo guloso para resolver o mesmo problema. Tá bom? Existem vários algoritmos gulosos. A gente vai ver na próxima, não na próxima aula, mas depois da próxima, a gente vai ver os algoritmos para outro problema, que é o algoritmo dos caminhos mínimos. O algoritmo de Dijkstra. O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo guloso. Então, quando eu falo guloso, eu estou falando de uma classe de algoritmos. O que os algoritmos gulosos têm em comum? A escolha gulosa. O que é a escolha gulosa? A gente consistentemente sempre escolhe o mínimo ou o máximo, dependendo do que eu quero fazer. Exatamente. Exatamente. Isso só funciona se aquela propriedade da subestrutura mínima valer. Senão, não funciona. Tá bom? Então, quando eu falo de algoritmos gulosos, estou falando de uma classe de algoritmos, uma técnica de construção de algoritmos, onde eu faço escolhas gulosas a cada passo. Então, o algoritmo de Prim que a gente viu agora, o algoritmo de Kruskal que a gente vai ver na próxima aula, que são para árvores geradoras mínimas, os algoritmos de Dijkstra e Bellman-Ford, que são os algoritmos para caminhos mínimos, também são gulosos. Existem vários outros. Tá bom? Uma coisa interessante é que quando a gente vai fazer na verdade, isso é muito comum.
Geralmente, quando aparece um problema de otimização, a primeira coisa que a gente pensa é no algoritmo guloso. Mas nem sempre ele leva a solução ótima. O caixeiro viajante é um exemplo deles. Não leva a solução ótima. Tem vários outros, mas o caixeiro viajante é o primeiro. Não leva a solução ótima. Você ficar escolhendo sempre o menor arco, não vai funcionar. Com certeza não vai funcionar. Deixa eu voltar aqui, então. Foi bom você perguntar. Voltar aqui para a gente rever aqueles princípios. Então, esse problema, o problema da árvore geradora mínima, ela exibe a propriedade da subestrutura ótima, no seguinte sentido. A cada momento, eu tenho a árvore geradora que eu gerei até aquele momento e a árvore que vai se formar a partir de então. Eu sei que se eu escolher o arco de menor custo, né, o resultado final será a árvore geradora de menor custo, por causa dessa propriedade. Ou seja, se em algum momento eu pegar a árvore geradora mínima e quebrar em duas, essas duas aqui estão ligadas pelo arco de menor custo. Portanto, eu garanto que se eu sempre escolher, né, mostrei aqui, ó, se eu sempre escolher o arco de menor custo, tem esse teoreminha, se eu sempre escolher o arco de menor custo, eu vou chegar na árvore geradora mínima final. A gente até mostrou aqui, né, provou. Se eu tivesse escolhido qualquer uma outra, o resultado final não seria a árvore geradora mínima. Tá bom? Esse que é o nosso ponto aqui. Beleza? Então, esse algoritmo que a gente viu, o algoritmo de Prim, é um exemplo de um algoritmo guloso, porque ele sempre faz a escolha gulosa, a escolha mínima nesse caso. Tá bom? E ele leva ao resultado mínimo. Garantidamente. Uma coisa boa dos algoritmos gulosos é que, como geralmente eu posso ter uma estrutura de dados para me ajudar a escolher o menor elemento, por exemplo, um heap, né? E o heap ele é logarítmico, muito provavelmente o meu algoritmo guloso vai ter um custo polinomial. Isso é interessante, né? Então, algoritmos gulosos são muito interessantes por causa disso. Geralmente, eles vão me levar a uma solução polinomial ótima para o meu problema. Tá legal? Então, a gente vai ver aqui na sala de aula dois problemas importantes da ciência da computação que são resolvidos com algoritmos gulosos. Um foi esse que a gente viu hoje, que é o da árvore geradora mínima, e o outro que a gente vai ver na aula de segunda-feira é o problema dos caminhos mínimos. A gente vai ver dois algoritmos para a árvore geradora mínima, que é o algoritmo de Prim, que a gente viu hoje, e o Kruskal, que a gente vai ver na quarta-feira. E na semana que vem, a gente vai ver o algoritmo de Dijkstra e de Bell-Montfort para o problema dos caminhos mínimos. O Dijkstra, então, é famosíssimo. É o algoritmo do Waze. O algoritmo do Waze, quer dizer, digamos, a base do algoritmo do Waze. Beleza? Tá. Perguntas? Só na hora da prova. Pessoal aí. Pessoal de longe. Tudo Do certo. remoto. Certo? Tá, galera, eu vou parar aqui a gravação para te dar uma combinada aqui na nossa vida, tá?